Bom, agora a gente vai falar do estudo dos gases. O que é o estudo dos gases? No estudo dos gases a gente vai discutir o que acontece com um gás quando ele sai de um estado para outro. Um gás ideal, tá? Ele é um gás que tem algumas características. Um gás, ele confinado num certo recipiente, as moléculas elas têm velocidades diferentes. No gás ideal, a gente considera que elas têm uma mesma velocidade média. A gente considera que a velocidade média ela é a mesma velocidade média de todos os gases ali. E a gente não considera as forças de adesão e coesão só quando rola a colisão, que é considerada perfeitamente elástica. Então, esse gás ideal é um gás hipotético. Mas em alguns momentos, o gás real ele se comporta como um gás ideal. Um gás real se comporta como um gás ideal quando ele seria submetido a altas temperaturas e baixas pressões. Tá? Eu brinco com os alunos, eu faço um gatilho de memória. Lembra, velho, sabe o verão? Não o verão aí, tu tá assistindo alto, pode ser daqueles top que passa as férias em Nova York, né? Mas não é isso que eu tô falando. Tô falando do nosso verãozinho, assim, tipo, aqui eu tô falando de Blumenau, Santa Catarina. No verão a gente tá ali, em fevereiro, antes de começar as aulas, aquele calorão dos infernos, né? Mas tais as férias. O que acontece nas férias? Altas temperaturas, baixa pressão, porque tu não está fazendo nada, está de boa. Então o gás se comporta como um gás real, se comporta como um ideal, brinca assim, ó. No verão, tu entendeu? O que rola no nosso verão? Altas temperaturas e baixa pressão, porque é vida good vibes. Bom, então é isso. Gás ideal é um gás hipotético. A gente vai idealizar esse gás e vai estudar. O que eu vou estudar num gás? Eu vou prestar atenção na pressão dele, ó, pressão, tá? Vou prestar atenção no volume, certo? E temperatura. É isso que eu vou prestar atenção, no volume, na pressão e na temperatura do gás. Então essas são as variáveis que a gente vai estudar do gás. Bom, aqui no outro estado a gente vai ver a nova pressão, o novo volume, nova temperatura, e a gente vai ver o gás no estado 1 e estado 2, é isso que a gente vai comparar. Bom, se eu prestar atenção num estado só, esse gás aqui, ele vai ser medido, a quantidade dele vai ser medida em mols. Esse Lzinho aqui, dessa formulazinha que eu vou falar já, significa o número de mols. Aquele mesmo da química, isso mesmo. É aquele da química que tu está acostumado. Então, o que é o número de mols? Mzinho por emissão. Esse Mzinho aqui é a massa do gás. Aqui, lembra, é a massa molar. Massa molar. Tá? Então, ó, equação de Clapeyron é uma forma de eu relacionar essas variáveis do gás. Quais são as três grandezas que eu estudo no gás? Pressão, volume e temperatura. Agora vamos na equação de Clapeyron. Isso aqui, velho, ó, é a pressão, tá? A pressão, ela pode ser dada como? Vai aparecer de dois jeitos para ti. Ou vai aparecer em ATM, ou vai aparecer no Sistema Internacional de Unidades em Newton por metro quadrado. Olha o que eu coloquei aqui. Um ATM aparece, um ATM em Newton, equivale a 10 a 5 Newton por metro quadrado. A temperatura, aqui, cuidado, tá? Cuidado aqui, porque é onde acontece a maior das pegadinhas, o pessoal erra muito. A temperatura, ela sempre vai ter que estar em Kelvin. Tu tá entendendo? A temperatura sempre vai ter que estar em Kelvin. Sempre vai ter que estar em Kelvin. Sempre. Tá? Então, deu temperatura em Celsius, primeira coisa, passa para Kelvin. Vamos lá então. Esse N aqui, como já te falei,
número de mols. Agora presta atenção. Aqui a gente tem uma constante. A constante do gás ideal. Ai, faltou falar desses dois, né? Faltou falar. Mas vamos lá, aqui tem a constante. A constante do gás ideal. O que diz essa constante? Vai depender da unidade que tu está trabalhando. Por exemplo, se a pressão está em ATM, você está em Newton por metro quadrado. Se o volume, tá? Se ele vai estar em litros ou em metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E aqui agora, a constante do gás ideal, o R, ele vai admitir dois valores, geralmente, no Sistema Internacional de Unidades, 8,3 Joule mol Kelvin, tu entendeu? Joule mol Kelvin, tá? Ou 0,082 ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Esses dois valores vai depender da unidade que tu está trabalhando. Então até agora, vem comigo. O que a gente viu? A gente viu que a gente vai estudar os gases ideais. O que é um gás ideal, um gás hipotético, que tem aquelas características, tu pode acompanhar no material também. E que um gás real se comporta como ideal no verão. Não entendi, prof? É que no verão a gente tem altas temperaturas, baixas pressões, entendeu o gatilho? Bom, o que eu discuto num gás ideal? Eu discuto a pressão, o volume e a temperatura. Eu posso relacionar tudo isso na equação de Clapeyron. Tu vê essa equação de Clapeyron na físico-química, claro que tu vê. Aí aqui tu tem PV igual a nRT, pressão, volume, número de mols, temperatura, constante do gás ideal. Temperatura, sempre em Kelvin, certo? Vamos aplicar esse negócio já. Vamos agora para cá, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que acontece? Essa situação é quando está o gás a 0 graus Celsius, 273 Kelvin ou 1 atm. Então, 1 mol de um gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Como que tu consegue? Aplica o PV igual a nRT, bota 1 aqui, bota a constante 0,082, a temperatura em Kelvin e bota aqui a pressão de 1 atm. Vai dar 22,4 litros. Faz aí para te ver. Beleza? Vamos continuar. Vai. Equação do gás ideal. O que é isso? É uma forma de eu relacionar isso aqui, uma mesma massa de gás passando de um estado para o outro. Aí eu tenho, assim, no material tá P1, V1, T1, P2, V2, T2. Eu posso relacionar essa relação aqui, ela é sempre constante. Sempre constante. Claro, mantendo a mesma massa, o mesmo número de mols. Vamos aplicar também já a equação do gás ideal. Beleza? Agora a gente vai ver no próximo vídeo quando uma dessas grandezas permanece constante. A gente chama de uma transformação isotérmica especial ali e a gente vai dar um nome e vai chamar as características, chamar bem a atenção para a gente matar a pau nos exercícios. Vamos junto?